Amém, querido. Amém. Amém. Sinto tão honrado, tão honrado. Eu e minha esposa sentimos muito honrados, até porque nós já ouvimos falar tanto dessa amada igreja. Eu sou já muito fã do seu pastor há muitos anos, o pastor Ralph e a pastora Alissa. São um casal assim tão exemplar, né, para milhares de igrejas. Eles são exemplos de pastores que não só estão rompendo, crescendo e cuidando bem das vidas, mas que de caráter, que tem uma vida profunda com Deus. Isso é tão lindo, tão precioso. Então a gente se sente super honrado estar aqui. E olha, parabéns, que excelência, tudo bonito, tudo tão lindo e pessoas tão bonitas também, né? Parabéns. E falando de beleza, eu quero apresentar para vocês a mulher mais linda do universo, né? A minha querida esposa, pastora Andréia. Eu tenho pedido ela para dar uma saudação também para vocês. Glória a Deus, né? Jesus é maravilhoso e para nós é uma honra, um privilégio também nós estarmos aqui. E eu sei que nós nos edificamos uns aos outros, né? Então, quando eu venho para eventos como esse, eu também saio tão edificada de conhecer irmãos e irmãs preciosos que estão fazendo história, estão realmente usando as suas vidas para transformar a sua geração. E eu sei que aqui não é diferente. Então, para nós é um privilégio para nós estarmos aqui. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Já temos realmente ouvido falar tanto de vocês e agora os nossos olhos estão vendo. Então, glória a Jesus pela vida de vocês. Continue o bom trabalho, que eu sei que realmente aquele que começou a boa obra, ele vai completar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amor. Amém. Queridos, eu quero falar sobre um assunto assim muito precioso, que todos nós, eu imagino que praticamente todos aqui já têm um relacionamento com Jesus. E se por acaso tiver alguém que não tem ainda esse relacionamento com Jesus, eu creio que logo você vai ter. Então esse tema é tão importante para todos nós que temos relacionamento com Jesus, porque é um tema tão básico, mas tão importante, tão precioso. É como ter paixão pelas almas, como ter paixão pelas vidas das pessoas. Sabe, quanto mais anos passam, eu entreguei minha vida a Jesus com 5 anos de idade, né? E hoje eu tenho 54 anos de idade. Então vão fazer 50 anos, né? Ano que vem vai fazer 50 anos que eu estou servindo e seguindo ao Senhor Jesus. E é interessante que quanto mais tempo passa, mais eu vejo que as coisas na vida cristã não são coisas complicadas, são coisas simples, né? Paixão por Jesus, amar Jesus e amar as vidas das pessoas, amar outras pessoas. É nós conhecermos mais a Jesus, cada vez mais intimidade com Deus e ajudar outros a conhecê-lo mais intimamente. Interessante. Veja bem, todos nós, seja pastores, eu sei que tem muitos pastores aqui, sei que além dos pastores tem muitos líderes de célula aqui também, né? E pessoas envolvidas no ministério, mas todos nós, seja um cristão que ainda é um novo convertido, seja um pastor, seja um líder de célula, todos nós temos aqueles momentos em que nós sentimos meio desanimados, meio assim, atacados com mentiras do diabo para nos desanimarmos, para ficarmos assim, achando que não vale a pena dedicar-se tanto às coisas de Deus. Isso são grandes mentiras que o diabo joga, porque ele tenta apagar esse fogo de paixão por Jesus e paixão pelas almas. Eu lembro tendo ouvido uma história muito engraçada sobre que aconteceu lá nos Estados Unidos. Não sei se é verdadeira, né? Talvez nunca aconteceu de verdade, mas dizem que lá nos Estados Unidos, porque você sabe que o culto principal das igrejas nos Estados Unidos, em geral, é domingo de manhã. Muitas igrejas nem têm culto domingo à noite. Então,
Era um domingo de manhã, o culto talvez, vamos supor, era 11 horas, e estava quase 11 horas. E a mãe ficou desesperada, porque o filho ainda estava na cama, e ela entrou, foi abrindo as cortinas da janela, foi tirando os cobertores, os lençóis do filho. Meu filho, você tem que ir para a igreja, você vai atrasar se você não sair agora, você tem que ir agora mesmo para a igreja. E ele falou, não, hoje eu não vou. Ela falou, mas claro que você vai, você tem que ir. Não, não vou. Você tem que ir, meu filho. E ele pegou o travesseiro, colocou por cima da cabeça dele. Não, não vou. Mas você tem que ir, você sabe muito bem que você tem que ir. Ele falou, então me dê 3 razões. Ele colocou a mão para cima assim. Me dê 3 razões por que eu devo ir. Ela falou, bem, a primeira razão, porque você é um cristão autêntico. Você é um crente de verdade. A Bíblia fala, não deixai-vos de congregar, e todos nós temos que congregar, isso é para o nosso próprio bem. Ele falou, tá, tudo bem, a primeira. E a segunda? Ela falou, porque você, apesar de ser solteiro, mas você já tem mais do que 40 anos de idade. E você devia saber melhor do que isso, meu filho. Você devia já ter uma certa responsabilidade e maturidade. Ele falou, tá, tudo bem. E a terceira razão? Ela falou, porque você que é o pastor titular da igreja. Então, queridos, como eu estava dizendo, até nós pastores, muitas vezes o diabo joga desânimo, joga aquela falta de vontade de realmente se entregar 100% só para Jesus, só pelas vidas. Mas sabe, essa é a razão que estamos aqui na terra. Por que quando você entregou a vida a Jesus, Jesus já não te levou direto para o céu? Você ia ter muito mais comunhão com os outros santos, com os outros cristãos lá no céu. Você ia ter muito mais intimidade com Deus lá no céu. Tudo é melhor lá no céu. Por que não nos levou logo para o céu? Por uma razão somente. Para a gente poder levar mais pessoas para o céu. Tá certo? Só tem uma coisa que você vai poder levar para o céu. É a sua família e as outras pessoas que você vai ganhar para Jesus. Por isso que vale a pena ter paixão pelas almas. Mas como ter paixão pelas almas, pelas vidas das pessoas? Eu sei que essa igreja, é óbvio, eu conheço a fama dessa igreja e os seus líderes. Eu sei que essa igreja é um reflexo dos seus líderes. Ela já tem muita paixão por vida, senão ela jamais poderia ter crescido tudo que ela cresceu tão rapidamente e plantando outros núcleos, outras igrejas e ganhando tantas almas. Parabéns, isso é lindo. Mas eu sei que todos nós podemos e devemos crescer ainda mais em paixão por almas. Vamos ver uma igreja que a Bíblia fala, uma igreja que se consta na própria Bíblia, que precisava ter muito mais paixão por vidas. Era uma igreja que precisava de ter muito mais paixão por vidas. Se encontra em Apocalipse capítulo 3. Abra sua Bíblia lá, por favor. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15. Na realidade, vamos começar com o versículo 14. Vamos ler todo o texto de 14 a 22 primeiro, só para nos situar. É uma carta que Jesus escreveu para o anjo da igreja em Laodiceia. Diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora é interessante que no versículo 20, ele está falando com cristãos. Muitas vezes nós usamos esse versículo para evangelizar, e não é errado usar esse versículo para evangelizar, mas o contexto aqui é para crentes. Eis que estou à porta e bato. Como assim? Jesus já não está morando dentro do nosso coração? Sim. O fato legalmente ele está aí dentro já, mas muitas vezes ele não está manifestando a presença dele. Por isso que ele fala, eis que estou à porta e bato, a porta do seu coração. Eu quero ter intimidade, eu quero aquecer a sua vida, quero que você seja tão cheio da minha presença. Ele falou, eis que estou à porta e bato. E é interessante, ele fala, se alguém ouvir a minha voz. Tem que ouvir a voz, você tem que estar ouvindo a voz, você tem que estar atento para ouvir a voz dele. E abrires a porta. Olha, ele não vai abrir a porta da intimidade, da profundidade com as coisas de Deus. Nós que abrimos a porta. Aí ele fala, eu entrarei e cearei com ele. É por isso que eu fiquei convencido, né? Porque vocês sabem que eu hoje moro em Fortaleza, pastoreio em Fortaleza. E eu cheguei à conclusão que Jesus é cearense. Porque ele fala assim, eu entrarei e cearei com ele ceará comigo. Estou brincando, viu, irmãos? Tem alguns irmãos olhando meio sério para mim. Heresia, pastor. É brincadeira. Mas eu tenho outra base bíblica também. Por exemplo, lá no Ceará, eles falam muito assim. O homem fala assim, carinhosamente assim para outro homem, fala assim, é macho. E para a mulher ele fala, ei mulher, chama assim carinhosamente, né? Ei mulher, vem cá, faz isso, tá? Ei macho. Aí Jesus era cearense, porque quando Maria falou, acabou o vinho, Jesus falou, mulher, que tenho eu contigo? Minha hora ainda não chegou, né? Jesus era cearense. Jesus andava de jegue, né? E ele mesmo disse, olha, rogai ao Senhor do Ceará, porque... o Ceará é grande, mas os obreiros são poucos, né? E aí eu encontrei na Bíblia, Deus é a minha fortaleza. Pronto. Mas, voltando à seriedade aqui, veja bem o que ele diz a partir do versículo 15. Ele fala da síndrome do cristão morno. Síndrome do cristão morno. Olha o que ele diz, olha... Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora, quando nós estudamos a situação geográfica e econômica na época da cidade de Laodiceia, se você estudar os livros de história, você começa a entender por que Deus pinta esse quadro a síndrome do cristão morno. Claro, eles eram cristãos mornos, mas eles sabiam muito bem o que era água morna. Por quê? Porque Laodiceia, isso é um fato, dentro do Império Romano, era uma cidade muito rica mesmo. Ela tinha várias fontes de renda que faziam daquela cidade uma cidade muito rica. Porém, ela jamais poderia se tornar uma das cidades principais do Império Romano, como Alexandria, como Éfeso. Por quê? Ou como Roma, é óbvio. Ela não podia se tornar uma das cidades principais do Império Romano por um grande problema que ela tinha. Ela não tinha fonte de água própria. Quando a cidade não tem fonte de água própria, ela tem que canalizar a água de fora. Aí ela se torna susceptível a qualquer invasor, porque o invasor poderá fechar os canais de água, trazendo água para dentro da cidade, e a cidade não vai durar muito tempo sem água, e ela se torna então vulnerável aos ataques do inimigo. Por isso que
pelo problema de água que ela tinha, que fez com que ela não se tornasse uma das cidades principais do Império Romano, mesmo sendo uma das cidades mais ricas do Império Romano. Laodiceia, a água que era trazida a ela vinha de fontes térmicas, quilômetros de distância, e vinha em grandes canais, canaletas de água para a cidade. Lá nas fontes a água era quente mesmo, água mineral térmica. Mas ao chegar na cidade, ela não estava mais quente. E nem estava fria, ela estava morna. E eles sabiam muito bem como que era o gosto de água morna. Não sei se você já bebeu alguma vez, assim, rápido, água morna. Realmente provoca o vômito. Eu lembro uma vez, nós estávamos no acampamento, lá em Santarém, né? Naquela região da Amazônia, onde eu trabalhei por tantos anos, né? Pastoreando, e lá em Alter do Chão, no acampamento lá, que o pastor Ralf, a pastora Alissa, com certeza conhecem bem, o acampamento lá de Alter do Chão. E aí eu tinha comprado uma água mineral, e aí eu não tinha tomado toda a água da garrafa, e ela tinha ficado dentro da minha cabana, lá no acampamento. Só que ela pegou sol, aparentemente, porque estava brilhando pela fresta lá da janela, qualquer coisa assim, e ela ficou quente. Mas não estava super quente, mas estava morna. E eu não sabia. E eu estava com sede, eu entrei no meu quarto, lá na minha cabana, lá, né, onde estava a minha rede, e eu vi a minha água, falei, que bom, tenho água. E eu peguei aquela água mineral e tomei rápido, quase que eu vomitei, porque era água morna. E sabe, o que os laodicenses tinham que fazer? Eles pegavam essa água morna, colocavam em potes de barro, e deixava essa água esfriar, para depois poder tomar essa água. Então, Deus estava usando uma ilustração muito gráfica de um problema espiritual que a igreja de Jesus tinha lá em Laodiceia. Porque a igreja lá, ela era muito autoconfiante, ela dizia, eu estou rico, olha versículo 17, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E ele fala assim, olha, em versículo 15, ele fala, quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que ele quer dizer por frio ou quente? Eu creio que é o seguinte, um cristão que é quente, nesse sentido bíblico da palavra, é cheio do Espírito Santo, cheio do fogo de Deus. E um que é frio, ou não é convertido, ou não é cristão, ou ele já está realmente distante de Deus, e ele sabe que ele está distante de Deus, ele sabe que a vida espiritual dele não está bem. Um cristão morno, porém, é uma situação perigosa, porque ele se acha que está bem. Muitas vezes ele acha que está uma bênção, mas ele mesmo não sabe que não está bem. Ele mesmo não sabe que a coisa não está boa. Por isso que ele fala assim, olha, versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, diga por favor, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha, é horrível a pessoa ser infeliz, mas é pior ainda quando nem ela sabe que ela é infeliz. Isso que a Bíblia fala, no mundo espiritual, esses cristãos, eles nem sabiam que eles eram infelizes e miseráveis. Por quê? Porque o maligno tinha enganado eles de tal forma que eles achavam, não, está tudo bem, quando não estava tudo bem. Quando não estava tudo bem. Um dos grandes segredos para saber se está tudo bem ou não na sua vida espiritual é se você fica acomodado e fica satisfeito como aonde você está. Se você acha, não, estou tudo bem, estou satisfeito com minha vida espiritual, com todo o carinho que eu falo, então não está tudo bem. Porque nós temos que ser eternamente gratos por tudo que Deus tem feito. Mas nós não podemos ficar acomodados, satisfeitos.
Não, isso faz parte da síndrome do cristão morno, que ele acha, está tudo bem. Não, meu irmão, você sabia que é na medida da sua carência espiritual que Deus poderá suprir para você? Deus não pode suprir se você se acha bem, mas que se você quer mais. Por exemplo, eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito, sabe, tem sido tão lindo, pela misericórdia de Deus, ver o que Ele fez lá em Santarém, onde eu pastoreei por 24 anos, deixei o meu co-pastor principal como pastor lá, e mudei para Fortaleza com uma equipe bem grande. É muito emocionante ver a igreja mãe lá com entre 55 mil, 65 mil pessoas, e mais 400 igrejas, a maioria no Ribeirinho, e o trabalho explodindo. Eu sei muito bem que não é por causa de mim, eu sei muito bem, é apesar de mim. E eu lembro a sensação, quando eu e minha família estávamos despedindo lá no aeroporto, aquele tumulto, aquele multidão de gente, e eu ajoelhei lá, antes de entrar no avião, eu ajoelhei lá na pista, lá na calçada, indo para o avião, né, porque não tem o finger, né, então você vai pela calçada mesmo, e eu e minha família ajoelhamos. Eu senti que bênção que estamos deixando um trabalho grande, forte, que está indo bem, que não precisa mais de nós. E o mais emocionante não foi naquele momento, o mais emocionante foi nos próximos anos, porque cresceu muito mais sem a gente ir lá. Foi até bom para o meu ego ver que não precisava de mim, né? Mas isso foi tão emocionante. Mas eu sabia que Deus queria que a gente ganhasse muito mais almas para Jesus. Então nós mudamos para a região com a menor porcentagem de evangélicos do país, que é o Nordeste brasileiro. Uma região muito carente. Hoje nós temos dezenas de igrejas lá no sertão nordestino. Às vezes elas começam debaixo de uma árvore. Hoje tem igrejas lá no sertãozão mesmo, tão abençoadas, com prédios ar-condicionados, com mais do que um culto para caber todo mundo, lá em Crateús, Sobral, Juazeiro do Norte. É tão emocionante ver isso acontecendo. E a igreja mãe lá em Fortaleza, forte, com 8 mil pessoas, é muito emocionante, sabe, 1.029 células. Mas sabe uma coisa, quando eu penso, a grande Fortaleza tem 3,2 milhões. O que é 8 mil pessoas? O que é 1.029 células para 3,2 milhões? Aí me dá uma santa angústia, eu falo, não, Deus, não para nossa glória, não para ser famoso, nada disso, mas eu quero ganhar mais vidas. Eu quero ganhar mais vidas. Eu gosto de ver o quadro grande, eu gosto de deixar aquilo me incomodar, porque a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, sabe? E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós podemos dar nossa vida para ganhar mais vidas para Jesus, sabe? Eu lembro que aquela viúva, lembra aquela viúva lá na Bíblia, que ela estava sem nada para comer, e ela ia morrer de fome. Aí o profeta falou assim, olha, vai, pega com seus vizinhos e na sua própria casa, e com os vizinhos também, pega todas as vasilhas vazias que você puder achar. E ela foi e colheu um monte de vasilhas vazias, vocês estão lembrados? Aí ele falou, agora derrama do azeite, porque o azeite era uma das peças fundamentais, não só para fazer bolo e essas coisas, e para fazer a comida, mas para poder comercializar e também trocar por outros produtos alimentícios, entendeu? Então o azeite era extremamente valioso, aliás, até hoje, né? Azeite de oliva é muito caro. E ele falou assim, pode derramar do seu potezinho aí, dentro dessas vasilhas, porque até todas estiverem cheias, não vai acabar milagrosamente. Ela pegou aquele pequeno pote de azeite e foi derramando em todas as vasilhas vazias que ela tinha na casa dela e que ela pôde pegar com os vizinhos. O que aconteceu? O azeite não acabava. Sabe quando o azeite acabou? Quando a última vasilha vazia ficou cheia.
Aí que o azeite acabou. Isso mostra um grande princípio espiritual. Enquanto você tem um vazio, enquanto você está insatisfeito, enquanto você quer mais, o azeite da unção vai ficar derramando. Mas quando você não tem mais vazio para Deus encher, vai parar o azeite também. Vai parar o azeite. Então é o seu vazio que determina a quantidade do azeite que você vai receber de Deus. É o seu vazio, é a sua carência santa de falar: Deus, eu quero mais, eu preciso mais. Esse é um dos grandes segredos para você ter paixão pelas almas, é você falar: Senhor, eu quero ser mais usado, eu quero ganhar mais almas, eu quero trabalhar mais para o Senhor, eu preciso mais da tua unção, mais da tua presença. O tamanho do seu vazio é que determina a quantidade do seu azeite. Agora nós vemos aqui nos próximos versículos segredos indispensáveis para quem quer ter paixão pelas almas. Olha só, porque a primeira coisa que nós já vimos aqui no versículo 17, nós não podemos ter essa atitude de autossuficiente, que está tudo bem, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Ele fala: não, essa atitude é horrível. Nós não podemos ter atitude. Mas aí, o que ele diz no versículo 18? Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Então, nesses segredos indispensáveis para quem quer ter paixão pelas almas, o primeiro segredo que ele fala aqui é o ouro refinado pelo fogo. Por favor, diga isso em voz alta: ouro refinado pelo fogo. Tá certo. Por que ele usa essa ilustração? Lembre que eu falei para vocês que Laodiceia, a história consta que Laodiceia era uma das cidades mais ricas do Império Romano, e que essa cidade, Laodiceia, ela tinha várias fontes de comércio, porque ela ficou muito rica. Uma das fontes principais de comércio dela era o sistema bancário que ela tinha. Ela tinha um dos maiores sistemas bancários do Império Romano. As pessoas vinham de longe para depositar seus dinheiros nos bancos de Laodiceia. E esses bancos acabavam movimentando muito comércio de Laodiceia. Lá, e naquela época, você sabe que os bancos trabalhavam muito com ouro mesmo, com barras de ouro. Então, a cidade se orgulhava muito, né, do seu sistema bancário, do muito ouro que vinha para lá. E é interessante que Deus fala assim: vocês dizem, cristãos lá na Laodiceia, vocês estão com esse mesmo espírito da própria cidade, dizendo: sou rico, não preciso de mais nada, mas eu te digo que tu és pobre, miserável, cego e nu. E ele fala: eu te aconselho que compres de mim. Deus está usando uma santa ironia. Ele está falando: compres de mim ouro, um outro tipo de ouro, ouro refinado pelo fogo. O que ele está se referindo aqui? Isso aqui ele está falando das escuta bem, o ouro refinado pelo fogo espiritualmente são as riquezas provenientes, riquezas espirituais, provenientes das atitudes corretas diante das tribulações da vida. Escuta bem, todo mundo enfrenta tribulações. A tribulação em si não vai gerar ouro espiritual dentro de você. Não vai gerar essas riquezas espirituais. A tribulação em si não causa as riquezas espirituais. É quando você tem as atitudes corretas diante das tribulações, aí isso vai gerar ouro espiritual. É quando você tem as atitudes corretas de não reclamar, de não resmungar, de não ficar chateado, de não ficar falando mal e de não ficar reclamando de Deus, ou chateado com os outros, e chateado com o discipulador, e chateado com o líder de célula, e chateado com o pastor, e chateado... Se você for assim, sabe quanta riqueza espiritual vai ser gerada em você? Zero. Mesmo com muitas tribulações. Então a tribulação em si não gera riqueza espiritual, mas quando você está no meio das tribulações e você escolhe até as atitudes corretas, e fica se humilhando, e fica perdoando, e fica amando, aí isso vai gerar
grandes riquezas espirituais. É esse tipo de pessoa que fica apaixonado por vidas, a pessoa quebrantada, a pessoa que adquiriu esse ouro refinado de Deus, essas riquezas espirituais de Deus, sabe? A Bíblia fala que tende por motivo, meus irmãos, toda alegria ao passardes por várias provações. Eu lhe digo, as maiores provações da minha vida não foram na área financeira, até porque meus pais sempre cuidaram muito bem de mim, Deus sempre foi muito bom, mas eu lembro momentos na minha vida onde o diabo veio com tudo. Eu dando minha vida lá na Amazônia, minha vida para ganhar as vidas para Jesus e cuidar bem das pessoas. E aí um jornal publicando mentiras sobre a minha vida. Sabe, aquilo me deu uma vontade de ficar com tanta raiva. Por como que o cara pode fazer uma mentira? E eu estou aqui, eu podia estar nos Estados Unidos, eu sou brasileiro, mas meus pais eram norte-americanos, eu formei lá, eu podia estar no bem do melhor lá, e eu escolhi estar aqui na Amazônia, dando minha vida para esse povo, e agora estão jogando essas mentiras contra mim, sabe? Então, veio tanta mentira do diabo, para eu ficar desanimado, mas eu lembrei do texto, a Bíblia fala, tende por motivo toda alegria. O retrato aí é um retrato de alguém que pula para cima e para baixo de alegria, de júbilo. Tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações. Eu nunca vou esquecer aqui o que eu fiz. Eu lembrei do versículo, eu falei, agora é a hora. É fácil dançar e pular quando está tudo bem. Agora, quando estão todo mundo mentindo sobre você, o que a Bíblia fala? Regozijai-vos naquele dia, que todos mentindo falarem mal de vós, regozijai-vos naquele dia, pois assim também falaram mal dos profetas que vieram antes de vós. E eu lembrei daqueles versículos, e eu lembro até hoje o que eu fiz. Eu estava com o jornal na mão assim, tinha uma estante aqui perto, eu joguei o jornal na estante, e comecei a pular. Aleluia, obrigado Jesus. Aí eu fui para a igreja, falei, irmãos, o jornal está falando mal de mim, está falando mal de vocês, está falando mal da nossa igreja, mas vamos alegrar diante de Deus, porque a Bíblia fala que não é para a gente ficar com raiva, nem começar agora a brigar com eles. Nós estávamos já com o nosso canal de televisão, teria sido uma coisa bem mais... Era um jornalzinho Michuruca da cidade, os outros jornais estavam todos falando bem de nós, mas esse jornal Michuruca decidiu criticar. Talvez até porque ele queria vender mais, ele pensou que talvez eu ia na televisão falar contra eles. Muito pelo contrário, porque nós tínhamos um canal de televisão, teria sido a coisa mais fácil, né, mostrar os erros deles. Sabe o que nós fizemos? Toda a glória seja dada a Jesus. Nós não falamos nada contra ele. A igreja toda começou a dançar e pular e louvar a Deus. Depois eu fui lá com o nosso diretor de televisão para conversar com o dono do jornal e falar com ele, querido, por que você fez isso? Isso não é verdade. E nós nos humilhamos e conversamos com ele. Por quê? Porque o amor que é nossa arma, sabe? Não foi fácil passar aquilo, mas depois de ver o que eu vi em Santarém acontecer, eu vi os jornais começarem, tudo mudou. Todos começaram a falar tão bem, todos começaram a elogiar tanto. Mas por quê? Porque não foi fácil tudo o que sofremos, mas a Bíblia fala que quando você está naquele meio daquele sofrimento, você tem a atitude certa. Eu tinha uma coisa antes, que eu não gostava de pessoas, tipo assim, batia no carro e tudo, e lá em Santarém muitas vezes as ruas eram muito apertadas, e muita gente andando no meio da rua, e às vezes alguém talvez encostava. Uma vez um menino bateu um pouco assim na janela do carro, pá! E eu até parei o carro, dei marcha ré assim, minha esposa falou, amor, cuidado, o que você vai fazer? Ela estranhou, né? Ela nunca tinha me visto endemoniado, tô brincando. Aí eu falei, não, eu só queria dar susto no menino, não ia falar nada, não ia fazer nada, só queria que ele ficasse com medo, né? Mas eu falei, mas me perdoe, eu acho que eu deveria ter agido com mais amor mesmo, me perdoe. Aí nós estávamos andando há poucos dias depois, e mais uma vez tinha uma rua apertada, com muita gente andando assim, e eu fui bem devagar, com muita paciência, né, para as pessoas saírem da frente, mas parece que minha paciência
não teve efeito nenhum, porque uma das pessoas que estava andando fez assim, bem no capô do carro, fez assim, pá! Aí minha esposa olhou para mim, você lembra, amor? Você olhou para mim e eu, em nome de Jesus, está abençoado, vai ser um supervisor de área. Talvez eu não falei bem essas palavras, mas também não briguei não. Minha esposa só falou, amor, Deus, é um teste, é uma prova. Porque se você não passar a cartilha, a prova vem mais difícil depois. Está entendendo? Fala para o seu vizinho, é bom você passar a prova logo, com boa atitude, porque Deus tem muito ouro espiritual para você, diga para ele. Amém? Eu lembro... Eu não ganhava nada da igreja. A igreja já estava grande, já estava alcançando 1.000 pessoas ou mais. Eu não ganhava um centavo da igreja. E as pessoas doavam, às vezes, uma cesta básica, às vezes ofertas de parentes nos Estados Unidos, que mandavam para mim. E eu lembro que eu falei com minha esposa, vamos aplicar fé para Deus nos dar um carro novo. Porque nós tínhamos um Gol na época. Mas o Gol estava ficando cada vez mais velho. Ele era como todo bom crente deve ser. Porque em cada esquina ele pregava. Aonde ele parava, ele pregava. Cada esquina era um verdadeiro concerto, né? Mas... na realidade, esse Gol estava ficando muito velho e eu falei, amor, só de tempo que a gente está gastando, tentando sempre levar esse carro para a oficina, está usando o nosso tempo valioso para ganhar vidas para Jesus. Então, eu acho que é válido a gente orar para Deus nos dar um carro novo que não vai nos ficar sugando o nosso tempo. E naquela época eles não tinham esses motores inteligentes, então, por causa a Santarém tinha muitas ruas, eu acho que ainda tem, mas muitas ruas com areião, então tinha que ter um motor mais potente. Eu falei, olha, eu quero aplicar fé para um carro de zero, um motor 1.8 para cima. Você concorda? Concordo. Ela falou. Eu falei, tá, vamos orar aqui, vamos pegar os versículos da Bíblia que prometem resposta de oração, que Deus supre nossa necessidade. Nós fizemos a lista lá, nós oramos, nós concordamos em fé e falamos, tá, então em nome de Jesus, eu falei para ela, agora você não conta para ninguém que nós estamos orando, pedindo a Deus esse tipo de carro, tá? E vamos só agradecer a Deus. Aí todo dia nós tínhamos aquela lista de oração, pelos parentes, pela igreja, pelas vidas, e lá perto do final da lista também era o carro 1.8, carro 1.8. Muito bem, aí todo dia agradecemos a Deus. Passou uma semana, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e o diabo falando, tá vendo, esse negócio de oração não funciona, ninguém nem está sabendo que você está querendo um carro novo, porque você não fala para ninguém. Como que Deus vai responder? Eu falava para o diabo, ninguém precisa saber não, Deus está sabendo, Deus vai cuidar disso. Nós não vamos contar para ninguém, era um segredo entre Deus, minha esposa e eu. Aí um dia nós estávamos no areião, e eu acho que o carro era muito fraco, e o motor fraco, e aquela coisa, e eu só sei que ele estancou, o motor estancou dentro do areião. E aí, tinha um asfalto logo lá na frente, mas eu pensei, aí vou poder sair do areião fácil, mas eu fui tentar pegar o motor, eu acho que a bateria já também estava com problema, então também não pegava. Aí eu pensei, não, mas se eu empurrar o carro até o asfalto, lá eu pego na banguela e solto a embreagem, né? Vai dar certo. Então, aí eu falei para minha esposa, né? Nós estávamos recém-casados, eu falei, mas ainda sou assim, viu, irmãos? Eu falei assim, você não precisa sair do carro. Eu vou colocar aqui em ponto morto, né? Vou colocar aqui, ponto morto, e com a mão através da janela, eu seguro o volante do carro e vou empurrar o carro até o asfalto lá na frente. Só que estava na areia, e quando está na areia, aí é difícil. Aí eu... Só faltei ter um bebê, mas mas o carro não rolou. Aí eu falei, amor, vou precisar da sua ajuda, me perdoe. E ela falou, claro, amor. E ela foi lá para trás do carro, puxando também, empurrando. Ela empurrando e eu empurrando aqui.
Só que não estava nem mexendo quase. Eu falei, amor, nós temos que sincronizar nossos empurrões. Vamos lá. Irmãos, isso é lá para 1h30 da tarde, lá em Santarém, naquele sol quente. Naquele sol lá da Amazônia. Lá é bem fácil ganhar almas para Jesus, sabe? A gente fala assim, olha, o inferno é mais quente. Aí todo mundo quer entregar a vida a Jesus. Aí falei, amor, nós temos que sincronizar nossos empurrões. Tá bem? Então vamos lá, eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, a gente empurra os 2 de uma vez. Aí ela, tá bem, amor. Aí vamos lá. Aí, 1, 2, 3. Ele começou a sair do areião. Aí ele voltava. Quase, amor, quase. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Irmão, não sei quantos 1, 2, 3. Que eu ficava gritando 1, 2, 3 e não saía. Aí o diabo começou a buzinar no meu ouvido. Você podia estar nos Estados Unidos, seus tios são multimilionários, você podia estar fazendo uma grana doida. Tudo bem, você não quer ser empresário, você podia ser pastor lá ganha muito. Você está fazendo sua esposa passar essa humilhação aqui no meio desse sol. E esse carro novo, que esse negócio de fé não funciona. Que fé, que nada, esse negócio de fé não funciona. O diabo contando tanta mentira aqui no meu ouvido. Mas eu sabia que era o diabo, então eu não aceitei. Só fiquei gritando, 1, 2, 3. Mas aí o Espírito Santo falou para mim, é agora, meu filho. É agora. Eu falei, como é agora? Ele falou, agora é a hora. Quando está tudo bem, é fácil pular, dançar. É quando está tudo mal, que se você me louvar, se você me celebrar, se você tiver as atitudes corretas, aí a bênção vem, aí a fé cresce, a riqueza espiritual é somada, é agregada, e aí a fé funciona. Irmãos, foi uma revelação tão grande, enquanto eu estava gritando, 1, 2, 3. De repente a luz acendeu. Irmãos, quando eu tive aquela revelação, eu parei e fiz assim, aleluia! Aí eu fui correndo para onde estava minha esposa, atrás do carro, falei, amor, é agora, é agora, é agora. Ela pensou que eu estava surtando por causa do sol. Seriamente. Ela falou assim, amor, você está tudo bem, amor? Eu falei, claro, amor, eu estou tudo... Você lembra, né? Eu falei, eu estou tudo bem, amor. É que Deus me deu uma revelação tremenda, amor. É agora, se a gente dançar, se a gente louvar a Deus, se a gente tiver a atitude certa, é que o milagre vai... Então vamos agradecer a Deus pelo nosso carro novo. E nós dois lá, pulando no sol, na areia. Lá. Aleluia, obrigado. Eu acho que se alguém tivesse passado lá, teria falado, os dois são doidos. Mas depois de louvarmos muito a Deus, falei, bom, vamos empurrar de novo, né? Aí voltamos lá. 1, 2, 3. Irmãos, agora na segunda ou terceira contagem de 1, 2, 3, estava passando um carro lá, e era um irmão da igreja. Ele falou, pastor, quer ajuda? Eu falei, quero, irmão. Aí ele veio, também empurrou, aí foi fácil. Chegou até o asfalto, no asfalto pegou no tranco. Nós não falamos para ninguém. Nada disso, nada. Mais ou menos uma semana depois daquele momento de louvar a Deus no sol quente, lembra que são as atitudes corretas no meio das tribulações. Mais ou menos uma semana depois, o empresário da igreja chegou assim para mim e falou assim, pastor, eu tive um sonho estranho. Nesse sonho eu me vi te dando a chave de um carro zero. Ele falou, o senhor acha que esse sonho é de Deus? Eu queria falar para ele assim, bem-aventurado és tu, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Mas eu lembrei do nosso trato. Eu falei, irmão, eu não posso falar nada, isso aí é o irmão que tem que orar para saber se esse sonho é de Deus. O irmão que tem que orar. Aí ele voltou passou mais uma semana, ele voltou e falou assim, pastor, eu orei, é de Deus mesmo. Mas é o seguinte, eu tenho um Monza dele, por sinal, era 1.8, não era 0, mas era muito bonito, muito bom. Ele falou, eu tenho um Monza, além do meu Ômega, na época, um Ômega, né, que também era um carrão, eu tenho um Monza, e eu estou pensando em comprar um outro carro, e eu estou pensando em te dar um Monza. Eu pensei,
Só comigo, né? Pensei, poxa, eu apliquei fé para um carro 1.0, 1.8, quer dizer, mas era 0 quilômetro, né? Eu pensei comigo mesmo, mas eu pensei, não, mas é melhor do que eu tenho, não tem nem comparação. Ele falou assim, o que o senhor acha? Eu falei, irmão, o irmão faz como Deus te dirigir, isso aí é entre o irmão e Deus. Aí, só que não me deu Monza. Aí passou mais uma semana, 2 semanas, ele chegou e falou assim, pastor, não vou te dar um Monza não. Eu falei, tudo bem, legal, não tem problema, querido, isso aí é entre você e Deus. Ele falou, não, sabe por quê? Eu falei, por quê? Ele falou, rapaz, eu comecei a sentir mal, ruim, e aí eu sentindo mal, assim, na minha saúde, pastor. Aí eu fui orar e perguntei para Deus, o empresário me falando isso, fui perguntar para Deus, por que eu estou passando mal? Aí Deus falou para mim, pastor, Deus falou para mim, Deus falou assim, olha, no sonho que eu te mostrei, você estava dando chave de um carro 0. Você não pode dar um carro usado para o meu servo. Então, pastor, eu vou ter que te dar um carro 0. Falei, irmão, se for para o bem da sua saúde. Tô brincando, não falei isso, não. Tô brincando, eu não falei isso não, eu só falei assim, irmão, como Deus te dirigir, e realmente me levaram lá para a concessionária, e mostraram o carro, estava dentro do pátio, o carro 00 lá no pátio ainda, dentro do salão mesmo, de amostra dos automóveis. Era um carro 0 quilômetro. Sabe qual é o tamanho do motor? 1.8. Deus responde oração, amém? Deus responde oração. Glória a Deus. Sabe, queridos, nós vemos Deus fazendo isso vez após vez com seu povo. Ele fala que se você tiver as atitudes corretas, esse ouro espiritual, sabe, eu noto que são os cristãos que têm essas atitudes de quebrantamento, de louvar a Deus nos momentos mais difíceis, esses que são os apaixonados pelas almas, esses que gostam de ganhar vidas para Jesus. Outra coisa que ele fala aqui, vamos ler, versículo 18, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Por favor, diga vestiduras brancas para te vestires. Isso fala de andar em santidade. Isso fala de santidade. Agora, irmãos, é a santificação que gera a frutificação. Você quer ganhar muitas almas para Jesus? Você vai ter que andar em santidade. Sabe, você vai ter que andar em santidade. Se você quiser realmente o melhor de Deus para a sua vida, é a santificação. O problema não é que o cristão verdadeiro, não é que ele não quer andar em santidade. Todo cristão autêntico, ele quer andar em santidade. O problema é que muitas vezes ele não consegue andar em santidade. Ele tenta e não consegue. Entra ano e sai ano e continua os mesmos pecados. Qual é o problema? Eu creio que falta mais profunda intimidade com Jesus, mas também falta discipulado, um discipulado profundo, funcional, onde ele rasga o coração e se abre por completo com seu discipulador. Sabe, eu sempre gosto de contar aquela história, né, do sapo e do escorpião, né, que o sapo chegou à beira do rio, o escorpião que chegou na beira do rio, e viu o sapo lá dentro e falou assim, seu sapo, me dê uma carona para o outro lado do rio, porque eu não sei nadar, e se eu tentar entrar nesse rio eu vou me afogar, então, por favor, me leve para o outro lado do rio. O sapo olhou para ele e falou assim, olha bem na minha cara, seu escorpião, eu sou sapo, mas não sou burro não, eu te conheço, rapaz, você tem essa natureza malvada, chega no meio do rio, você vai me dar aquela ferroada mortal, eu vou morrer, não vou te dar carona não. O escorpião falou, peraí, seu sapo, você tem que raciocinar, rapaz, se eu não sei nadar, e eu te der a ferroada, você vai morrer e afundar, aí eu também vou me afogar, eu vou morrer também, pela minha própria sobrevivência, eu jamais faria isso. Aí o sapo pensou, né, com a sua mente sapal, ele falou, tá, tudo bem, eu vou ficar aqui meio no fundo, você vem correndo daquele barranco e pula nas minhas costas.
Tá, o escorpião pulou nas costas do sapo, o sapo começou a atravessar o rio, né? Alegre da vida, sempre é bom poder ajudar alguém, né? Chega no meio do rio, o escorpião dá aquela ferroada mortal. O sapo começa a tremer antes dele morrer. E ele diz: seu escorpião, você deu sua palavra que você não faria isso. Por que você faz uma coisa dessa? Eu não sei, mas você me garantiu. Eu sei, eu não sei por que eu fiz. Agora eu vou morrer. Mas você também vai morrer, porque você não sabe nadar. Ele falou: eu sei, eu não queria morrer também. Então por que você fez? Ele falou: eu não sei, nem eu me entendo. Agora é claro que essa história não é verdadeira. Mas, por outro lado, ela é verdadeira. E ela é verdadeira na vida de muitos cristãos, até de muitos pastores e líderes, que prometem a Deus, e às vezes prometem para o seu esposo, para a sua esposa: eu nunca mais vou fazer aquilo. Você vai ver, eu não vou fazer. Mas acaba fazendo de novo e de novo. E o pior, que não está levando só a si mesmo para o fundo do rio. Muitas vezes arrasta outras pessoas que você ama tanto para o fundo do rio junto com você. Por quê? Eu creio que é por falta de discipulado. Que existe um princípio. O princípio é o seguinte: escuta bem, se eu quero receber perdão, a Bíblia fala que eu confesso meus pecados para Deus. 1 João 1,9, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-lhes os vossos pecados e te purificar de toda injustiça. Então, veja bem, se eu quero receber perdão, eu não vou confessar para padre, nem para pastor, nem para discipulador. Eu confesso meus pecados só para Deus, e Deus me perdoa. Nenhum lugar na Bíblia fala que você confessa para um homem para receber perdão. Não. Você confessa seus pecados para Deus para receber perdão. Mas o contrário também é verdade. Para ser curado, nenhum lugar na Bíblia fala que para você ser curado daquele problema, para você vencer aquele pecado, a Bíblia fala que é para confessar para Deus. Não, você confessa para Deus para ser perdoado. Agora, para ser curado, a Bíblia já fala o contrário. A Bíblia fala em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E o contexto lá é de presbitério, ou seja, pessoas que te dão cobertura espiritual. Ele fala: você quer ser perdoado? Confessa o pecado para Deus. Agora, você quer se livrar daquele pecado de vez e nunca mais voltar a cometer aquele pecado? Você quer ser curado daquilo? Então ele diz: se confessa para alguém que te dá cobertura espiritual, alguém que é seu líder, alguém que é seu discipulador, e se abra com ele. E aqui não é um verbo de uma só vez, aqui é uma ação contínua. Eu fico me abrindo, eu fico prestando conta, e ele fica orando por mim, e eu fico reunindo com ele, ele fica orando comigo, e eu fico sendo transparente, e aí um processo de cura vai acontecer. E no grego, essa palavra que fala assim: sereis curados, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Essa palavra curados, no grego ela pode ser traduzida libertos do pecado. Então, irmãos, quantos crentes entrando e saindo, continua o casal discutindo do mesmo jeito, e já são crentes 20 anos, 30 anos, mas continua brigando do mesmo jeito. Que coisa horrorosa. Por isso que não ganha alma para Jesus, sabe por quê? É santificação que gera frutificação. Entrando e saindo, mas aquela mulher parece tão amorosa, mas aperta os botões errados dela dentro da casa quando ninguém está olhando. Meu Deus, o negócio é feio. Aquele cara que parece tão espiritual na igreja, levantando as mãos, adorando, mas quando ninguém está olhando e está acessando cada site pornográfico. Pastor, mas eu peço perdão a Deus. Amém, Deus te perdoa, mas Deus não quer só te perdoar. Deus quer te curar do problema. Deus quer te dar vestiduras brancas para você ser um crente quente, apaixonado por Jesus e apaixonado pelas almas. E não tem jeito de ter paixão pelas almas sem essas vestiduras brancas.
Agora, não vai poder ser curado se não tiver o compromisso de transparência mesmo com alguém de confiança, da liderança, onde você se abre. Por isso que tem que ser muito transparente, porque sempre o discipulado é homem com homem, mulher com mulher, porque é uma coisa muito transparente, onde você rasga o verbo. Eu acho tão lindo que meu filho, o David, de 15 anos, ele é 100% transparente comigo. Ele me fala qualquer coisa com os olhos, ele fala tudo, toda a vida dele. Sabe, quantos rapazes lutam com a masturbação? E o diabo diz, não, todo mundo, como diz aquele ditado, tem até um ditado até diabólico, né, que fala assim, 99% dos rapazes tem problema com masturbação. E o outro 1% é mentiroso. Mas isso é uma mentira. Porque eu, como jovem, eu sofri demais nesta área. Mas ainda como jovem solteiro, através do discipulado 1 a 1, me abrindo, recebendo oração, ainda como solteiro, andei em vitória. E continuei andando em vitória anos até casar. Por isso que eu sei que é possível ser vitorioso. É possível andar em vitória. Só que tem que ter compromisso de um discipulado de verdade. Não pode ser de mentirinha que reúne. Como você está? Ah, está indo bem. Aí aquele irmão fala assim, é só ore por mim que eu tenho, sabe? Quando eu estou, às vezes, na internet e tal, tenho que ter um pouco mais cuidado com meus olhos. Você não vai ser curado desse jeito, meu querido. Não é assim que você vai ser curado. Você vai ter que falar tudo, se abrir, vomitar. Confessa mesmo que você tem entrado em site pornográfico, comunicado com prostituta virtual. Vai falando tudo. Desembuche. Deixa o Espírito Santo te lavar, para te colocar em cima de você as vestiduras brancas. Qualquer irmã, a irmã está sendo espada por outra irmã. E aí, como você está, irmã? Está bem. Quero ser mais amorosa em casa. Ore por mim, para mim ser mais amorosa. Tem que agir com mais amor em casa. Você não vai ser curada não, irmã. Porque para ser curada tem que ser transparente. Tem que falar tudo o que acontece. Não, é porque eu fico, nem sempre, mas às vezes eu fico com raiva. Jogo panelas, fico quase endemoniada. Aí sim, vai ser curada agora. Agora vai ser curada. Se for tratada, se for transparente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? É igual o cara que foi confessar. Eu aprendi essa com o pastor Geraldo. Ele falou que o cara foi confessar, né, para o discipulador dele, rapaz, ore por mim, para eu ter vitória nessa área, porque eu roubei uma corda. Ele não vai ser curado não, sabe por quê? Ele não confessou que na outra ponta da corda tinha uma vaca amarrada, que o roubou também. Olha para o seu vizinho e fala assim, tem que confessar a vaca também. Você sabia que uma das fontes de renda principal da cidade de Laodiceia era a roupa que faziam? Era uma das fontes de renda principal da cidade de Laodiceia, eram as roupas que eles faziam, eram umas roupas famosíssimas. Essas roupas eram tingidas de um preto, de um negro, lindo, lindo, lindo. As roupas negras de Laodiceia eram famosas no mundo todo. A grife, né, de roupas negras de Laodiceia. E Deus, na sua ironia, Ele fala, aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires. Porque tu dizes que tu estás abastado, rico, não precisa de nada. Tu és pobre, cego e nu. Porque tem muitos cristãos que estão com as roupas das melhores marcas, mas espiritualmente você está nu. Você não está com as vestiduras brancas de Deus sobre a sua vida. Para ganhar almas, você tem que estar com as vestiduras brancas, espirituais, de santificação, de santidade. E o terceiro segredo indispensável para alguém que quer ter paixão por almas, para alguém que quer ganhar muitas almas, ele fala aqui, ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas.
A realidade, irmãos, é que Laodiceia tinha 3 fontes principais de renda. Por isso que era uma cidade tão rica. Ela tinha um grande sistema bancário, ela tinha um grande sistema de confecções de roupas, que ela tingia a cor negra. Porém, a principal fonte de renda de Laodiceia, e o que fazia Laodiceia famosíssima, era o centro oftalmológico que ela tinha. Os melhores médicos daquela época, com as ciências que eles tinham daquela época na oftalmologia, trabalhavam lá. E lá fabricava-se um colírio. Isso é história mesmo, você pode estudar a história do Império Romano, isso é um fato. Lá em Laodiceia fabricava um colírio que todo mundo alegava que aquele colírio que os médicos, os oftalmologistas da época passavam, aquele colírio era impressionante para curar doenças dos olhos. Era impressionante. Então Laodiceia era uma cidade muito orgulhosa por causa desse grande centro oftalmológico e por causa desse colírio famosíssimo da Laodiceia. Aí Deus, na sua santa ironia, diz: tu és cego e nu, e cego, e eu aconselho-te que de mim compres colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Em outras palavras, vocês têm um colírio natural, vocês estão enxergando bem, vocês têm bons olhos, mas só no natural. No mundo espiritual vocês estão cegos, vocês não estão vendo a realidade espiritual. Tem pessoas morrendo ao redor de vocês, indo para o inferno, e vocês não estão fazendo nada, vocês não estão deixando aquilo te incomodar, vocês não estão indo atrás das almas perdidas. Por isso que Jesus falou: levantai os olhos, e vejam os campos que estão brancos para a ceifa, porque as pessoas estão morrendo ao redor de nós, e ninguém está fazendo nada. Irmãos, a Bíblia fala em Hebreus 9:27, é ordenado os homens morrerem uma só vez, depois disso vem o juízo, depois da morte é tarde demais. Irmãos, eu lembro um irmão que ele converteu lá na igreja em Santarém. Ele era um novo convertido, cheio da presença de Deus. Ele chegou para mim contando essa história. Ele contou essa história para mim. Ele falou: pastor, na firma, na empresa onde eu trabalho, eu agora sou novo convertido, e eu estou falando de Jesus para todo mundo. E sabe o que eu descobri, pastor? Que tinha outros cristãos lá, cristãos evangélicos, que eu fui pregar para eles, eu fui falar de Jesus e tudo, e aí eles já estavam lá trabalhando comigo há muitos anos, e eu nunca soube que eles eram evangélicos, pastor. E eu fui falar de Jesus para eles, e eles falaram: ah, eu também já sou evangélico. Mas você conhece Jesus de verdade, assim, já nasceu de novo? Já. Ele falou: peraí, você está trabalhando aqui ao meu lado todos esses anos, e eu precisando de Jesus, e você nunca nenhuma vez falou de Jesus para mim? Nenhuma vez. Eu falei para ele, sabe o que eu perguntei para aquele irmão? É verdade, eu realmente perguntei para ele, falei: mas esses irmãos são da nossa igreja, irmão? Ele falou: não. Eu falei: ah, que bom. Porque imagina ter crente da nossa igreja que nunca falou de Jesus nenhuma vez para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de aula. Está entendendo? Você tem que estar tão cheio de Jesus que é uma coisa natural falar de Jesus. Falar de Jesus. Sabe, queridos, eu lembro de uma história que eu vi, é uma história verdadeira. Um pastor chamou um amigo dele, um senhor idoso, falou assim: esse meu amigo tem uma história das mais impressionantes que você já ouviu. E falou: vem aqui, meu amigo. Falou assim: fica à vontade. E o pastor foi lá e sentou nas cadeiras junto com o povo, né? E aí o amigo dele começou a contar a história. Ele falou assim: olha, existia isso é uma história verdadeira que eu vou contar. Existia um marinheiro experiente, e esse marinheiro amava muito seu filho. Muito, 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 muito. E o marinheiro já conhecia Jesus. E o filho também, apesar de ser tão jovem, era um crente muito dedicado a Jesus. E o filho chegou para o pai e falou assim: pai, vamos fazer uma volta no alto mar com o nosso
nosso barco, porque eu quero ganhar um amigo meu para Jesus, lá do ensino médio, onde eu estou estudando, e eu quero ganhar esse jovem para Jesus, papai. E eu sei que se a gente fizer essa volta no alto mar, aí eu e o senhor vai me ajudar também, nós vamos falar de Jesus para ele, não vamos ganhá-lo para Jesus. O pai falou, legal. Aí eles planejaram o dia, era um dia ensolarado, bonito, e saíram para o alto mar. Mas inesperadamente, isso é uma história verdadeira, irmãos, inesperadamente veio uma tempestade muito grande. A tempestade foi tão violenta, mas tão violenta que ela virou o barco. Quando o barco virou, o marinheiro muito experiente, ele deu conta de segurar no barco. E ele pegou a boia, só tinha uma boia. E o pior, no meio daquela tempestade e as ondas muito altas, ele viu que o filho dele estava se afastando pelas ondas para um lado e o outro jovem para o outro lado. Ele pensou, só vou ter tempo para salvar uma dessas duas pessoas. E ele pensou na eternidade, vendo pelos olhos ungidos por esse colírio celestial. Ele pensou rápido, foi em fração de segundos. Eu sou apaixonado pelo meu filho, mas eu sei que ele está pronto para enfrentar a eternidade. Porque a Bíblia fala, todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para a perdição e o sofrimento eterno. Por isso que a Bíblia fala, quando os discípulos chegaram felizes, Jesus, até os demônios obedecem quando a gente manda eles sair. Jesus falou, alegrai-vos, não porque os demônios se submetem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E esse marinheiro experiente, ele pensou, meu filho, se ele morrer, eu sei que ele tem eternidade com Jesus. Mas esse jovem ainda não entregou a vida a Jesus. Se ele morrer, ele vai ter eternidade na perdição, no sofrimento eterno. Então naquele ímpeto, com os olhos ungidos com esse colírio celestial, ele jogou a boia para o outro rapaz. E infelizmente não pôde salvar o filho dele. Não pôde salvar o filho dele. Quando esse homem que estava lá no púlpito, esse senhor idoso, contando essa história, contou essa história desse jeito que eu contei para vocês, o pastor que estava sentado lá no meio do povo, ele ouviu alguém falando assim, essa história não é verdadeira não. Nunca um pai daria conta de fazer isso. Essa história não é verdadeira. Então na hora o pastor subiu para o púlpito, ficou ao lado daquele senhor idoso e pegou o microfone dele, falou assim, gente, eu quero contar para vocês que essa história, ela é verdadeira sim. E sabe quem era aquele marinheiro experiente? É este homem aqui. Aconteceu com o filho dele. Sabe qual foi aquele rapaz que ele salvou? Sou eu, o seu pastor. Ele me amou tanto que ele sacrificou o próprio filho dele para me salvar. Isso que a Bíblia fala que Deus também fez, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O que faz você chorar? As almas que estão morrendo perto de nós diariamente. Sabe, que Deus possa nos ungir com esse colírio celestial. A minha irmã Rebeca conta uma história de um professor dela, muito cristão, na nossa escola evangélica onde nós estudamos. E alguém está falando sobre chorar, e ele falou assim, quando eu quiser chorar, eu choro na hora que eu quero. Aí eles sempre querendo desviar do assunto da matéria, né? Os alunos todos, e minha irmã Rebeca fazia parte daqueles alunos, falaram para ele, então, Mr. Sun, fala aí, chora aí para a gente ver, já que o senhor pode chorar quando o senhor quiser. Ele falou, tá, então me dê um tempo. Aí ele baixou a cabeça, ficou lá parado, e os alunos tudo rindo aqui. Ele ficou parado muito tempo. De repente, ele levanta o rosto. Quando levanta, o rosto está totalmente molhado,
encharcado de lágrimas. Os alunos tomaram um susto. Ele falou: eu posso chorar quando eu quero, porque eu só paro para lembrar daqueles índios lá na Amazônia. E nessa época a escola que onde nós estávamos estudando era em Goiás, que estão morrendo sem nunca ninguém ter falado de Jesus para eles. Eu começo a chorar, eu não dou conta de parar de chorar. Aí os alunos que estavam tudo com tom de brincadeira, na hora todo mundo acabou de receber uma das maiores lições da vida deles, de como ungir os olhos com esse colírio celestial. O que faz você chorar? Uma vez um obreiro chegou lá para o meu irmão, pastor Lucas, e esse obreiro falou assim: pastor Lucas, nós estamos orando por um novo som para a nossa igreja, um novo sistema de som. Eu tenho orado muito, eu tenho até chorado para Deus nos dar esse novo sistema de som. Quando ele falou isso, chorado, meu irmão, pastor Lucas, tomou um susto. Ele falou assim: espera aí, irmão, o que você falou? Você tem chorado para Deus te dar esse som? Ele falou: é. Aí meu irmão falou assim: amado, você tem que chorar pelas almas perdidas. Você tem que chorar pelas vidas das pessoas. Quando você começar a chorar pelas vidas das pessoas, Deus vai te dar o som, Deus vai te dar tudo, rapaz. Mas você está chorando pela coisa errada. Pelo que você tem chorado? Tem tanto crente aí que chora mais para ter um carro novo do que ter almas, ter que vidas, ganhar almas. Sabe, a Bíblia fala, Jesus diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Eu quero encerrar com duas histórias. Uma é dos meus pais e outra do David Livingstone. Os meus pais eram missionários americanos, mas antes de virem para o Brasil, eles já estavam envolvidos em empresas. Eles eram grandes empresários nos Estados Unidos. Meus pais eram muito, muito ricos. E quando meus pais falaram: não, nós vamos ser missionários no Brasil, nós vamos dar nossa vida para a obra de Deus, porque Deus tinha incomodado tanto o coração do meu pai. Um dia, quando meu pai estava voltando do trabalho, Deus falou assim: você está feliz, hein, meu filho? Porque meu pai era um crente muito consagrado. Meu pai falou: tô, Deus, todos os meus sonhos estão se realizando, estou feliz da vida. E Deus falou assim, Deus falou desse jeito: e o que nós faremos sobre os milhões além mar que nunca ouviram nem pela primeira vez o meu evangelho? Aí meu pai sabia que Deus estava convocando ele para ser um missionário. Então meus pais pegaram, escuta bem, venderam as coisas, pegaram o dinheiro e investiram em bolsa de valores, coisas assim nos Estados Unidos, em imóveis e em bolsa de valores. Vieram para o Brasil com uma importância, compraram um terreno com plano de plantar café para se autossustentar, porque eles não tinham promessa de nenhum centavo, ninguém prometeu sustentá-los como missionários aqui. O que aconteceu? Depois que vieram para o Brasil, a bolsa de valores dos Estados Unidos, foi bem na época de um boom econômico dos Estados Unidos, e todos os investimentos deles lá cresceu tanto, eles se tornaram milionários mesmo. Então meu pai falou: não vou precisar de plantar café mais, vendeu o terreno no Brasil, pegou aquele dinheiro e investiu na obra. Meu pai nunca recebeu um centavo de nenhuma igreja no Brasil. Muito pelo contrário, meu pai tirava do bolso para construir igrejas e para sustentar missionários brasileiros. Só que meu pai e minha mãe tinham muito dinheiro, só que tinha um problema. Problema não, uma bênção. Eles, para poder dar mais para a obra, eles decidiram viver de uma forma muito econômica. Eu falo com muito carinho, talvez até quase exageraram nesta área, porque eram tão santos, tão dedicados, tão econômicos. Eu lembro uma vez que nós fomos morar numa casa alugada, lá em Vianópolis, no interior de Goiás, numa casa tão simples, era... Até minha mãe carinhosamente chamava a casa da caixa de fósforo, porque ela era tão pequenininha. Então era meu pai, minha mãe e 5 irmãos, e eu sou o caçula.
Eu sou caçula. Meus 2 irmãos mais velhos, homens, tinham uma barraca lá para ferramentas no quintal. Meu pai ajeitou a barraca, colocou uma cama lá para os meus 2 irmãos dormirem lá. Porque só tinha 2 quartos pequenos aqui na casa, né? Um para meu pai e minha mãe, o outro para minhas 2 irmãs. E eu, onde eu ia dormir? Então, lá ao lado da cozinha pequena, tinha uma pequena despensa. Aí meu pai fez uma caminha pequena e colocou na despensa, era meu quarto. Eu até lembro, eu era o caçula, né? Eu lembro que eu achava legal, poxa, eu tenho meu próprio quarto. Eu até lembro até hoje, deitado lá e vendo o cacho de banana pendurado assim. Mas, escuta bem, meus pais viviam assim por amor a Deus e à obra, que eles tinham condições de viver melhor. Mas eles falavam, não, nós estamos felizes da vida, estamos felizes da vida. A gente faz isso para poder ganhar mais almas, para poder sustentar mais missionários, para poder começar mais igrejas. Aí, eu lembro que uma vez veio um casal para visitar, veio, acho, dos Estados Unidos, qualquer coisa, não tinha nenhum quarto para eles colocarem. Então, meus pais ajeitaram a cama deles com lençóis, tudo limpinho, tudo certinho, e o casal dormiu lá, todo mundo foi dormir. Aí meus pais falaram assim, onde nós vamos dormir? Que nem no piso não tinha espaço. Eles colocaram uns lençóis em cima da mesa na cozinha e foram deitar lá. Mas aí eles faziam isso com maior alegria. Eu lembro a gente voltando para os Estados Unidos, nossa família, chegando lá, e aquela parentela vindo, meus primos com os aviões, com carro esportivo importado, era Mercedes, era Cadillac, era Lincoln Continental, e eu vendo meus parentes. E eu, sinceramente, irmãos, não só eu sentia assim, todos os meus irmãos sentiam isso. A gente olhava para os parentes e ficava com uma compaixão deles. Nós ficávamos com pena deles, porque a gente pensava, estão vivendo pela coisa errada. Não estão vivendo para as riquezas eternas, estão vivendo para coisas efêmeras, passageiras. Meu pai sempre dizia assim, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Quer dizer em português, somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Sabe, queridos, todos nós 5 crescemos. Eu vou até encerrar com essa história mesmo. Talvez amanhã eu conto a outra, do David Livingstone. Mas deixa eu falar uma coisa, todos nós 5, nós crescemos, apaixonados, todos 5 filhos, eu sou caçula, apaixonados por ganhar almas para Jesus. Todos 5 se tornaram missionários e pastores, tempo integral. Por quê? Porque nós falamos, nós queremos viver igual papai e mamãe, para dar nossa vida, para ganhar vidas para Jesus. Eu cresci vendo meu pai chorando pelas almas perdidas, vendo meu pai chorando pelas almas perdidas. Quantas vezes eu lembro, pequeno, sentado na cadeira, e meu pai pregando aqui, e eu vi ele chorando, para as pessoas entregarem a vida a Jesus, porque meu pai estava com os olhos ungidos com esse colírio, que nos ajuda a ver a perspectiva da eternidade. Somente uma vida nós temos, e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Vamos ficar em pé, por favor. Feche os seus olhos. Eu gostaria nesse momento de orar pela sua vida e pela minha vida. Irmãos, eu tenho certeza que eu preciso de mais paixão pelas vidas, mais intensidade de falar de Jesus para as pessoas. Eu sei que eu preciso mais. Se você também sente que você quer mais dessa paixão por vidas, aonde você estiver, coloque sua mão sobre o seu coração, que eu quero fazer essa oração por mim e por você agora. Por mim e por você. Pai querido, faça uma obra profunda em nossas vidas.
que nós não sejamos mais as mesmas pessoas. Pai, que o teu fogo possa queimar nos nossos ossos espirituais. Pai, venha, traga, Pai, para nós o ouro refinado pelo fogo, as vestiduras brancas e os olhos ungidos com colírio celestial. Oh, Pai, ajude-nos a ver as coisas pela sua perspectiva, pela perspectiva da eternidade. Como essa vida é passageira, como quantas vezes nós gastamos tanto tempo e tanta energia com coisas passageiras, coisas transitórias. Pai, ajude-nos a viver pela eternidade. Ajude-nos a ganhar almas para Jesus. Ajude-nos a sermos tocha de fogo nas tuas mãos. Venha e faça a obra, Pai, em nome de Jesus. Eu gostaria agora que vocês, queridos, segurassem a mão da pessoa à sua direita, à sua esquerda. Feche os corredores. Eu gostaria que você falasse assim. Fala assim: eu declaro na minha vida e na vida do meu irmão, à minha direita e à minha esquerda, eu declaro um novo fogo poderoso de paixão pelas almas. Eu vou pagar o preço que for preciso, mas eu vou queimar com fogo de paixão pelas almas. Nada de frieza, nada de mornidão, mas eu vou ganhar muitas almas para Jesus. E eu declaro, meu irmão também vai, nós vamos, e isso é só o começo. Amém, 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 amém. Aleluia! Aleluia. Glórias a Jesus.